Ok. Ô pastor, eu sei que o senhor viaja aí, o Brasil, até mesmo fora do Brasil, ministrando, ensinando sobre o Apocalipse, a escatologia. Sabemos que muitas pessoas, cristãos, não cristãos, têm medo até de ler a Bíblia na parte do Apocalipse. Tem pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas na hora que chega no Apocalipse, ela não quer, porque ela fala que é um livro que tem medo, temeroso, um livro que as pessoas não entendem também. Me explica como ocorrerá o arrebatamento da igreja segundo a Bíblia. Olha, primeiro eu quero falar sobre essa questão que você falou aí, sobre o livro do Apocalipse. Pessoas têm medo. Depois você volta com essa pergunta aí novamente, se eu acabar esquecendo. Mas o livro do Apocalipse não é um livro para a pessoa ter medo. Quem põe medo para a pessoa ler o livro do Apocalipse? O diabo. O diabo põe esse medo porque ele não quer que a pessoa entenda o futuro do mundo. Deus deixou ali bem claro, Deus não trará juízo sem antes avisar as pessoas. Tá ok? Quando Deus foi trazer juízo para Nínive, Deus primeiro mandou um mensageiro lá avisando. Quando Deus foi trazer juízo para Sodoma e Gomorra, Deus mandou primeiro os anjos lá. Então Deus não traz juízo sem antes dar uma oportunidade, sem antes avisar as pessoas. Então o livro do Apocalipse é um aviso para as pessoas de que o juízo virá. Porque tem gente que acha que Deus é bobo, que Deus perdoa tudo, que Deus ama todo mundo e que Deus não fará juízo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o amor rejeitado, ele atrai a justiça na mesma proporção. Agora, o livro do Apocalipse é um livro difícil de entender? Não é. Não é, porque ele é um livro aberto. Não sei se você sabe, pastora Glória, o livro de Daniel também é um livro de Apocalipse. É um livro do Apocalipse do passado. Porém, o anjo diz para Daniel, Daniel, fecha esse livro, sela ele, porque ele não é para o seu tempo. Então, quando o Apocalipse é revelado para Daniel, porque no livro de Daniel fala sobre o anticristo, fala também sobre a grande tribulação, o livro de Daniel fala tudo isso. O livro de Daniel é também um livro de mensagem apocalíptica. Mas o anjo manda ele fechar o livro e selar o livro. Mas o livro do Apocalipse, não. O anjo visita João e diz para ele, não cele esse livro. Não feche esse livro porque ele é para o seu tempo. Ele é para o seu tempo. Então, eu ministro o Seminário Apocalipse há 25 anos e eu digo para você, o Seminário Apocalipse, ele devolve à pessoa o primeiro amor. Ele devolve à pessoa o temor do Senhor, porque a pessoa vai aprender quem realmente Deus é e o que Deus vai fazer com aqueles que não temem ao Senhor. Ou seja, um livro muito importante que as pessoas deveriam não só ler, mas estudar. Porque tem gente que só lê, mas realmente não estuda ali para poder ter aquele entendimento. Toda a palavra de Deus tem que ser estudada, né? Não Isso. somente lida, mas estudada. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos aprofundar em conhecer ao Senhor. Então vamos lá. Como ocorrerá o arrebatamento da igreja segundo a Bíblia? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos transladados para encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, o arcanjo vai tocar a trombeta, avisando do arrebatamento. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, pessoas que morreram há séculos, que não resta mais nem cabelo da cabeça delas no pó da terra. Essas pessoas ressurgirão do nada, o corpo delas vai ressurgir, a alma delas será traga do paraíso, vai encontrar com o corpo dessa pessoa e vai ser transformado num corpo glorificado. Por isso que o apóstolo João diz assim, filhinhos, aquilo que nós seremos não se manifestou ainda, mas se manifestará na sua vinda, e seremos como ele é e o veremos como ele é. Ou seja, vamos receber um corpo glorificado igual ao de Cristo. E como é o corpo glorificado? Vou dar um exemplo. Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Tomé, recebeu a notícia, junto com os outros discípulos, que Jesus havia ressuscitado. E o que ele fala? Ele diz o seguinte, eu só acredito se eu colocar a mão nas feridas dele. E aí, de repente, eles estão reunidos lá na Galileia, Jesus atravessa a parede e diz, Tomé, toca aqui, Tomé, e vede que eu tenho carne e osso, como eu tenho, como você tem. E Tomé vai e toca. E ele diz, eu creio. Jesus falou, porque você tocou, você crê, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Amém? Então observe que Jesus vai lá e senta com eles e come com eles. Jesus já no corpo glorificado.
Então observe que o corpo glorificado de Cristo, Jesus atravessa a parede como se fosse um ser espiritual, Jesus senta na mesa com eles e come como um ser humano, tá ok? E Tomé consegue tocar nele também, como se fosse um corpo material. Então o corpo glorificado é um corpo que você vai poder viver na terceira dimensão do espírito, na terceira dimensão da matéria, que existe 4 dimensões, né? A terceira é essa que nós estamos aqui agora, esse microfone aqui está na terceira dimensão, você pode tocar nele, você pode tocar nesse copo aqui que está na terceira dimensão, mas se ele fosse espiritual, você não poderia tocar nele aqui, porque você não está na terceira dimensão, na quarta dimensão do espírito. E existe a quarta dimensão do espírito, que já é o mundo espiritual, onde estão os demônios, os anjos, é um mundo espiritual. Porém, o corpo glorificado você vai viver tanto no material quanto no espiritual. Tá ok? Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transladados para encontrar com o Senhor nos ares. E a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 24, ai das grávidas naquele dia. Por quê? Aquela mulher grávida, ela não é de Cristo. Ela vai ficar para a grande tribulação? Sim, vai ficar. Mas a barriga dela vai abrir e aquela criança vai subir, porque dela é o reino dos céus. E o arrebatamento ele pode ser a qualquer momento? Pode ser a qualquer momento. O arrebatamento ele vai acontecer num piscar de olhos. Você já piscou os olhos hoje várias vezes e você não percebeu. E assim será o arrebatamento. Vai pegar de surpresa aquelas pessoas que vivem desapercebidas. Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens. Então observe que o número 10 no hebraico significa totalidade. Quando Jesus fala de 10 virgens, ele não está falando que a metade ali é o mundo, são os ímpios, e a metade é a igreja, não. Jesus está falando ali que é da totalidade da igreja de Cristo na face da terra. Tanto é que eles são chamadas de 10 noivas. Por que noivas? Porque são pessoas que as receberam a Cristo como Senhor e Salvador e se tornaram noivas de Cristo. Amém? Mas Mateus 25 diz que a metade delas não tinha azeite na sua lâmpada estavam apagadas e elas estavam dormindo. Né? Quando o noivo chega, ou seja, quando a trombeta é soada e o noivo chega, todas as 10 são despertadas daquele sono espiritual, que é o sono que a igreja está passando hoje, né? A igreja está dormindo espiritualmente. Então, o que acontece? São despertadas, porém aquelas que tinham azeite na sua lâmpada e a sua lâmpada estavam acesas, elas entram para dentro do casamento, para dentro da festa, para dentro do palácio, representando o quê? A metade da igreja salva e a outra metade fica onde vai haver choro e ranger de dentes, porque vai ficar para a grande tribulação. Tá ok? Então Jesus ali está dando uma dica que no dia do arrebatamento, a metade da igreja, que é a igreja prudente, vai ficar. E a outra metade que é tola, é aquela igreja da apostasia. É aquela pessoa, o que é apostasia? É a mistura do santo com o profano. A pessoa tem um pé na igreja e um pé no mundo. Ela nunca está com Deus, certo? Totalmente. E ela acha que está com Deus, mas na verdade ela vive uma vida de mundanismo, fora das 4 paredes ali do templo, mas quando ela no templo, ela mostra para todo mundo que ela é santa. O que é isso? É o profano. Mas ela engana a Deus, ela engana o homem, mas a Deus ela não vai enganar. Tá ok? Ok. E eu já vi assim, muitas pessoas dando datas para o arrebatamento. E essas datas nunca se cumpriram. Tem uma data certa? Não existe uma data certa. Por isso que a palavra de Deus diz, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Qualquer pessoa que chegar dizendo a data, olha, vai ser dia tal, inclusive eu até perdi um amigo por causa disso aí. Porque a gente era amigo de estudar a Bíblia junto e de repente ele começou a falar que o anticristo já estava na Terra, que no Covid-19 o anticristo ia ser anunciado pelo Papa em outubro. Primeiro falaram que era em julho, depois mudou para outubro. Eu falei, não faça isso, meu amigo, não faça isso, porque a Bíblia não diz nem o dia nem a hora, vai ser de surpresa. E acabou que não anunciou nada, certo? Mas ele ficou com raiva, porque eu falei, se você está fazendo isso aí, meu amigo, você é um falso profeta. Você é um falso profeta, tem que falar a verdade. E realmente ele anunciou e não aconteceu nada. Então, qualquer pessoa que vier dar data para você do arrebatamento, essa pessoa é um espírito de engano que está na vida dela, é um falso profeta. A Bíblia só adverte o seguinte, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora, mas vai ser como no piscar de olhos. E a Bíblia diz lá em Mateus 24, que estarão 2 no campo, um vai subir, o outro vai ficar.
estarão dois trabalhando, um vai subir e o outro vai ficar. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse e qual o significado profético deles? Eu vou fazer um resumo aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque se eu for falar realmente tudo sobre eles, vamos gastar aí muito tempo, mais de 1 hora. Mas o primeiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro no cavalo branco, ele é quem? Ele é o anticristo. E fala sobre ele em Daniel capítulo 11. O anticristo, ele é totalmente o oposto de Cristo. Ele é oposto a Cristo. Ele vem para fazer a vontade do pai dele, Satanás. Cristo veio para fazer a vontade do pai dele, Deus. E o anticristo, ele é contrário a Cristo. A Cristo. Ele fará guerra contra o povo de Deus, que ficar na grande tribulação. Então, o primeiro cavaleiro é quem? É o anticristo. O segundo cavaleiro é a terceira guerra mundial. Está na sua Bíblia, em Ezequiel, capítulo 38, 39, fala da terceira guerra mundial. Será uma guerra tão grande sobre a face da terra, que a Bíblia diz que o sangue das pessoas ficará como um rio na altura da boca da pessoa, para você ter uma ideia. De tanta gente que vai morrer. Então, a terceira guerra mundial está aí na sua Bíblia. Imagina só a bomba atômica explodindo para todo lado. É muita gente que vai morrer. Então, o segundo cavaleiro, ele é a terceira guerra mundial. O terceiro cavaleiro já eu estou dando um resumo, tá ok? O terceiro cavaleiro é a fome. Mas não é essa fome igual você vê hoje, tá? E a Bíblia diz que a morte o acompanha, tá ok? O inferno o acompanha. O terceiro cavaleiro, ele é a fome, mas uma fome global. Hoje existe fome no mundo, sim, cumprindo o que está escrito em Mateus 24. Existe fome em vários lugares. É um dos sinais de que o arrebatamento está próximo. Jesus diz, quando estiver próximo o fim, haverá fome em vários lugares. Tanto é que nós, da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, alimentamos crianças na África. Crianças que só comiam, né, farinha com barro. E nós levamos hoje alimento para essas crianças há mais de 2 anos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Toda a glória ao Deus de Israel. Agora, o que acontece? Essa fome da grande tribulação é uma fome geral. Tá ok? Como diz Deuteronômio, no livro de Deuteronômio está escrito que vai haver canibalismo. Tá ok? A ponto da mãe que tiver o filho, ela vai ter filho com a placenta para comer o filho com a placenta e tudo. A mulher mais mimada do seu meio, aquela que de mimo e delicadeza não coloca a planta dos pés no chão, essa vai comer o filho que sai entre as pernas com placenta e tudo. É a grande tribulação. Na grande tribulação vai ter um sofrimento extremo. A palavra tribulação significa comprimir com força, com violência. Não haverá misericórdia na grande tribulação. Então essa fome vai ser desse jeito. As pessoas andarão pelas ruas seca como pau. Uma fome independente da classe social. Independente da classe social. Os ricos vão pegar o seu dinheiro, vão pegar suas mansões, tentando comprar uma mão de farinha e não vai conseguir comprar. Você compreende? Vai pegar o navio dele e falar assim, eu te dou esse navio aqui a troco dessa comida. E não vai poder. E por quê? Porque serão atingidos pela fome enviada por Deus, porque negaram o Filho de Deus. O outro cavaleiro, o quarto cavaleiro, ele já vem trazendo doenças piores do que a Covid, piores do que a AIDS, doenças que o ser humano não conhece ainda, mas virão e espalharão sobre a face da terra, não terá cura e vai matar milhares de pessoas. Para você ter uma ideia, hoje somos mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra. Então, vamos supor que Cristo arrebatasse a igreja hoje e o arrebatamento começasse hoje. Somente 1/3 das pessoas que começarem na grande tribulação vão chegar até o final, vão sobreviver. O restante serão mortos na grande tribulação. E qual é a praga mais devastadora mencionada no Apocalipse? Porque já sabemos que lá no Egito teve várias pragas, mas e essa praga do Apocalipse? Qual a mais devastadora? No Apocalipse, na grande tribulação, vai haver várias pragas, como por exemplo, as águas potáveis se tornarão em sangue, o sol vai aquecer 7 vezes mais do que hoje e vai escurecer, ou seja, não vai dar o seu brilho, não vai clarear a terra
e ainda vai queimar as pessoas. Imagina o sol do meio-dia, já não é forte, as pessoas estão reclamando aí, 35 graus, 40 graus, reclamam. Eu estive em Miami e peguei lá 42 graus. É terrível. Eu saí de onde eu estava hospedado e tinha um corrimão assim da escada, eu coloquei a mão, quase que eu queimei a minha mão. Você entende? Agora multiplica isso aí, então vamos pôr um dia quente, 35 vezes 7. Imagina só, o sol aquecerá 7 vezes mais. 7 vezes mais. São pragas terríveis, tá ok? Pedras de fogo e saraiva cairão do céu sobre a terra, estrelas cairão sobre o céu, sobre a terra, como por exemplo absinto, uma estrela chamada absinto que vai cair sobre as águas potáveis, vai transformá-las em águas amargas e as pessoas beberão essas águas e morrerão. Porém, essas pragas são terríveis, sim, mas existe a mais devastadora, que são os gafanhotos do inferno. Quem são os gafanhotos do inferno? São demônios que estão presos hoje no abismo. Aonde fica esse abismo? O Evangelho de Lucas fala sobre esse abismo. Esse abismo está esses demônios aprisionados, que serão soltos na grande tribulação. Eles têm o rosto de homem, dente de leão, cabelo de mulher, corpo de cavalo e cauda de escorpião. E eles terão poder para atormentar os homens na face da terra por 5 meses. Por 5 meses. E o que vai acontecer? Eles vão atormentar as pessoas fisicamente. Se hoje as pessoas já têm medo de quando você ora e manifesta um demônio no corpo da pessoa, invisível, né? Mas ele manifesta, contorce a pessoa toda ali, e grita, e as pessoas ficam com medo. Imagina esses demônios vindo, eles vão fazer um barulho igual quando o trem está chegando de ferro, andando sobre o trilho. E eles farão esse tipo de barulho, chegando nas cidades, nos locais, porém são demônios, eles vão atravessar a parede, se a pessoa esconder dentro do cofre, ele vai entrar lá, e as pessoas, presta atenção, Deus vai segurar a morte por 5 meses, e as pessoas desejarão a morte. Essa praga é tão terrível, elas desejarão a morte, mas não morrerão, porque o Senhor vai segurar a morte por 5 meses para a morte não matar. Porque esses demônios, eles virão com o objetivo de atormentar as pessoas de dia e de noite. E eles vão atormentar quem? Aqueles que têm a marca da besta. Eu já até vi pessoas dizendo assim, que na grande tribulação as pessoas não vão morrer. Não significa isso. Somente no período de 5 meses, quando esses gafanhotos do inferno saírem do abismo e vierem para a terra para atormentar as pessoas, somente nesse período, está lá em Apocalipse capítulo 9, a morte não matará para que as pessoas sejam atormentadas. E quem vai assumir o governo durante a grande tribulação? Em Apocalipse capítulo 13, fala de 2 governantes. Um vai governar o sistema político e o outro vai governar o sistema religioso. O falso profeta, ele vai unir todas as religiões em uma só, tá ok? Com o objetivo de quê? De adorar o anticristo. Agora, observe o que eu vou te dizer aqui. Ele não vai aceitar o católico adorar Maria. Ele não vai aceitar o budista adorar Buda, porque lá em Daniel capítulo 11, diz que assim, que ele destruirá todo Deus e ele não permitirá que as pessoas adorem outro Deus a não ser ele mesmo. Tá lá em Daniel capítulo 11. Tá ok? E o que acontece? O budista não vai poder adorar Buda, o catolicismo não vai poder adorar a Maria, o islamismo não vai poder adorar Maomé e o cristão não vai poder adorar Cristo. Então, qual que é o objetivo dele? Ele vai reunir todas as religiões numa só, tá? A besta que emerge da terra é o falso profeta, vai construir uma estátua e essa estátua vai ter o poder de falar e condenar à morte aquele que não adorar o anticristo. E quem não adorar o anticristo será degolado. E quem não receber a marca da besta na palma da sua mão ou na sua testa, tá ok? Porque vai ser exigido isso aí. E se não tiver a marca, não vai poder nem comprar nem vender. A pessoa não terá saída. Agora, o que acontece? A besta que emerge do mar representa povo. Essa besta é o anticristo. Ele vai governar o sistema político. E ele vai se colocar acima de Deus e de todos os deuses, vai reconstruir o templo Mequidash, o templo de Salomão, ele vai sentar dentro desse templo e ele é o abominável da desolação que Jesus fala em Mateus 24.
cuidado quando chegar o abominável da desolação, no qual disse o profeta Daniel. O que é o abominável da desolação? É o anticristo dentro do templo de Deus, sacrificando porco no lugar de ovelha. Então, no lugar de ele vai fazer um pacto com Israel de 7 anos, mas na metade de 7 anos ele vai quebrar e ele vai entrar dentro do templo e vai colocar porco, e o porco é um animal imundo. E ele vai colocar no altar de Deus porco e vai sacrificar. Isso é o abominável da desolação. E aí, a palavra de Deus diz, quando isso acontecer, fuja para os montes, porque a perseguição vai começar. Ali, ele vai quebrar o pacto com Israel, vai começar a perseguir também os judeus.